Graça e a paz do Senhor a todas. Que o Senhor vos abençoe em todos os tempos. Amém. Glórias ao Pai. Glórias a Deus. Vamos entrar agora na presença do Senhor. Vamos receber o que o Senhor tem para nós nesta tarde. Amém, irmãs? Glórias ao Pai. Primeiramente, vamos iniciar com uma oração bem curta. Porque é o Senhor quem fala. É o Senhor que nos faz conhecer toda a verdade. Amém? Glórias ao Pai. Vamos fechar os nossos olhos e oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer primeiramente, Senhor, por mais um dia de vida, pela tua misericórdia que se renova em nossas vidas, Senhor. Se nós estamos aqui hoje, podendo respirar, podendo falar, andar e de saúde, é porque o Senhor permitiu. É porque mais uma vez a tua misericórdia foi nos alcançada, Senhor. Então nós queremos te agradecer por esta dádiva, Pai, que nós temos neste dia, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, ó Pai. Senhor, nós queremos te convidar nesta tarde, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Pai Santo. Não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nos falar. Aquilo que nós precisamos ouvir. Aquilo que vai nos direcionar, Pai Santo. Aquilo que vai nos instruir. Aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos, Senhor. Senhor, obrigada, Pai Santo, pois nós sabemos que o Senhor já se faz presente. Pois a tua palavra diz que onde tiver um ou dois reunidos em teu nome, ali o Senhor se fará presente. Então, seja bem-vindo, Senhor, neste lugar. Seja bem-vindo em nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa fazer uma honrada em nós nesta tarde. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes, Pai Santo. Possa limpar tudo quanto, Pai Santo, o inimigo tem colocado, todas as mentiras. Tudo quanto nós aprendemos. E que o Senhor possa nos ensinar, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê a capacidade de ouvir a tua voz, de compreender a tua palavra, o mais profundo, os mistérios que o Senhor quer nos revelar nesta tarde. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Que a tua palavra possa trazer transformação em nosso ser. Transformação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. E que tudo quanto o Senhor for falar através dos teus servos para nos instruir, que nós possamos colocar em prática. Que nós possamos meditar nela de dia e noite, Espírito Santo. Reaviva as tuas palavras em nosso espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Que toda a honra e glória seja dada a ti. Muito obrigada, Espírito Santo. Em nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Glórias ao Pai. Glória a Deus. Irmãs, a palavra de hoje é sobre o poder da unidade. O poder da unidade. O Espírito Santo, ele falou comigo, eu creio que é o Espírito Santo também. Ele falou comigo e me deu um tema para hoje, que é sobre a unidade, o poder da união. Glórias ao Pai. A união, nós quando falamos da união, está relacionada a pessoa, ou tipo, deixa eu dar um exemplo. Duas pessoas reunidas em um só propósito, com a mesma visão, caminhando no mesmo direcionamento. Amém? Glórias ao Pai. Irmãs, eu peço que vocês abram comigo no livro de João 17, 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Glórias ao Pai. Glória a Deus. Nós vimos que Jesus, ele diz que ele é um com o Pai. E lá mais à frente, os discípulos perguntam eles como eles fazem para ver Deus, para falar com Deus, para ver nesse caso. E Jesus diz que quem vê ele, vê o Pai. Amém? Eles são um. E Jesus, ele deixa um conselho que nós sejamos só um. Um com ele, um com nós mesmos. Amém? E por que Jesus diz que quem vê ele vê o Pai? Porque Jesus fazia as mesmas coisas que o Pai faz. Jesus andava de acordo com a visão do Senhor. Jesus, quando ele veio para a terra, ele não veio como Deus.
Então ele estava como um ser humano, com as mesmas fraquezas, com os mesmos desejos, amém? Exposto às mesmas coisas que nós como ser humano, amém? Então, Jesus ele estava ligado com Deus, andava no mesmo direcionamento que Deus, amém? Então automaticamente quem vê Jesus vê Deus, porque ele fazia as mesmas coisas que Deus fazia. Deus quer ver pessoas corradas, Jesus corrava. Jesus amava. Diz que quem não ama não conhece a Deus, mas quem ama conhece a Deus. E o maior mandamento que Jesus deixou para nós aqui nesta terra é que nós amemos a nossos irmãos assim como a nós mesmos. Então nós vimos que Jesus ele andou de acordo com a mesma visão que o Senhor. Você já imaginou se Deus mandasse Jesus fazer uma coisa e Jesus fazia outra? Como ia ser isso? Ou seja, a gente nem estaria hoje mais aqui. Jesus, ele lá no monte, quando ele orou a Pai, ele disse: Senhor, afaste de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a sua vontade, conforme a sua vontade. Por quê? Se Jesus decidisse não ir mais para a cruz, hoje a gente não estaria, hoje a gente não teria essa oportunidade de ser salvo, de recomeçar de novo com Deus, de ter a vida eterna, ter a chance de poder viver eternamente. Então, essa é a importância de nós andarmos no mesmo propósito. Jesus ele entendeu que a visão do Senhor é melhor, é boa. Então ele se alinhou, ele decidiu fazer a vontade do Senhor, por mais que seja difícil, seja dolorosa, amém? Mas ele decidiu enfrentar o teu final. Por quê? Porque se um tem uma visão e outro tem outra visão, as coisas não vão dar certo. Ninguém vai conseguir fazer nada. Ou cada um vai fazer a sua própria coisa e vai ficar as duas coisas diferentes. Então, ou você se alinha comigo, ou você não alinha comigo e decide fazer as tuas coisas. E nós vimos que quando Jesus decidiu alinhar com Deus, fazer as coisas que o Senhor mandou, tudo saiu perfeitamente. Hoje nós temos a oportunidade, hoje tudo... Jesus ele venceu o mundo. Ele só venceu o mundo porque ele decidiu fazer a vontade do Senhor. Porque ele decidiu se unir com o Senhor. Amém? Glórias ao Pai. Então, quando você está em Cristo, está no lugar, está no Espírito. Você automaticamente faz as mesmas vontades, as mesmas coisas que Jesus fazia aqui nessa terra. Você se alinha com o propósito de Deus nessa terra. Você se torna um espiritual, porque você está no Espírito, está em Cristo, está no Espírito. Então você vai fazer as coisas do Espírito, porque o Espírito inclina para as coisas do Espírito e a carne se inclina para as coisas da carne. Então, se alinhar com a vontade do Senhor é estar no Espírito. Não tem como você estar na carne e decidir alinhar, decidir se unir às mesmas vontades que o Senhor. Não tem como, minha irmã. Então, essa é a importância de nós estarmos unidos com Cristo. Essa é a importância de nós estarmos completamente no Espírito. Amém? Nós vamos estar fazendo a vontade do Senhor e nós vamos estar aliados com a vontade do Senhor, no mesmo direcionamento, no mesmo caminho, irmãs. Eu quero que as irmãs abram comigo no livro de Marcos 3, 22 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Glórias ao Pai. Mas os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém exclamavam: Ele está possuído por Beelzebul. E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Foi então que Jesus os chamou mais para perto e lhes disse por parábolas: Como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Porquanto, se Satanás se atirar contra si próprio e se dividir, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e furtar dali os seus bens, sem que primeiro amarre e depois conseguirá saquear a casa dele. Então, aqui Jesus deixou bem claro
que não tem como darem certo se as pessoas estiverem divididas. Não tem como as coisas andarem se as pessoas estiverem divididas, cada um com seu próprio pensamento, cada um decide fazer as coisas dele. Então não tem como. Eles têm que estar unidos para fazer as coisas andarem. No reino das trevas eles são unidos. E nós como corpo de Cristo nós temos também que estar unidas. Amém? Cada um faz o teu papel, cada um faz o seu papel no corpo de Cristo. O pastor é o pastor. O obreiro, os missionários, as adoradoras. Então, uma igreja, um corpo de Cristo tem que estar unidos, cada um fazendo a sua própria função no corpo de Cristo. Então, só assim a igreja avança. Só assim a visão avança. Só assim a gente vence. Se nós estamos reunidos, se nós estamos unidas numa só visão. Amém? E aqui Jesus diz que não tem como alguém entrar na casa de um valente para roubar o seu bem sem primeiro amarrá-lo ou destruí-lo para depois roubar. Aqui Jesus quis dizer aos mestres da lei que ou Jesus tinha que tirar o poder de Satanás ou Jesus tinha que ter mais poder sobre o Satanás. Conseguir vencer Satanás. De fato, não tem como alguém ir entrar na casa de um valente, de um homem bem treinado, sem primeiro amarrar ele ou destruir ele, para depois conseguir roubar à frente dele. Amém? Então Jesus ele tinha poder sobre até Satanás, para expulsar Satanás. Amém? Ele tinha o poder sobre Satanás. Glórias ao Pai. Então, irmãs, nós vimos que nós temos que estar no mesmo direcionamento, estar alinhada no mesmo propósito, na mesma visão. Amém? E nós só vamos conseguir estar alinhada na mesma visão se nós estamos no mesmo lugar, que é estar no Espírito, estar em Cristo. Se nós estamos no Cristo, nós passamos a ter as mesmas vontades que Cristo teve aqui nesta terra. Quer ganhar almas, quer curar os enfermos, quer amar as obras do Espírito, os frutos do Espírito. Nós vamos ter se nós estamos no Espírito. Então essa é a importância, porque não tem como nós estarmos alinhados numa mesma visão se nós não estamos no mesmo lugar, que é estar no Espírito. Nós vamos estar sujeitos às mesmas vontades, irmãs. Automaticamente nós vamos estar fazendo as mesmas vontades, no mesmo direcionamento. Nós vamos querer as mesmas coisas. Amém, irmãs? Vamos nos unir no mesmo propósito, irmãs. Vamos andar na mesma vontade, na mesma visão. Eu peço que as irmãs lutem para entrar no Espírito. Amém? Porque eu sei que tem pessoas que ainda não estão no Espírito, que ainda não está alinhada com as mesmas vontades, a mesma visão. Então eu peço àquelas que ainda não estão no Espírito, que lutem para entrar no Espírito. Amém? Glórias ao Pai. Quando você começar a notar que você está querendo fazer as coisas espiritual, aí é o sinal que você está entrando no Espírito. Amém? Porque a Bíblia fala que o espiritual se inclina para as coisas do Espírito. E uma pessoa carnal se inclina mais para as coisas da carne. Então, quando você vê que você está se inclinando demais para as coisas da carne, entenda que você está na carne. E quando você vê que você está inclinando demais para as coisas do Espírito, entenda que você está entrando no Espírito, está no Espírito. Amém? Glórias ao Pai. Glórias a Deus. Então façam esse autoanálise na vossa vida. Veja se você está inclinando mais para as coisas da carne ou se está inclinando mais para as coisas do Espírito. E só assim você vai conseguir discernir onde você realmente está de fato. Amém? Glórias ao Pai. Esta foi a mensagem de hoje para nós. Que o Senhor vos abençoe e que vocês possam colocar em prática
tudo quanto o Espírito Santo nos ensinou aqui. Amém? Glórias ao Pai. Que o Senhor vos abençoe e que vocês ficam na graça e na paz do Senhor. Amém.